conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e este é mais um episódio do Radar Xinguara, um podcast que apresenta histórias de empreendedores, de pessoas que contribuem para o crescimento de Xinguara em diferentes áreas. E hoje eu estou aqui com o Renan Rosalino, o professor de música que atua aqui na Casa da Cultura de Xinguara, e ele vai nos contar um pouco sobre o seu trabalho atuando no ensino de música para crianças, jovens e adultos aqui da cidade. Olá, Renan, eu agradeço aí pela participação no nosso podcast. Olá, William. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado e é um prazer estar participando desse podcast. E assim, Renan, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você dissesse para nós, como foi que começou a sua trajetória na música, O que te motivou a ensinar música para as pessoas? Bom, a minha trajetória na música começou com o violão, primeiramente. Eu tinha 14 anos de idade quando eu ganhei meu primeiro violão. E foi um pouco tarde, geralmente as pessoas iniciam no violão mais cedo, Então eu iniciei os estudos autodidatas com 14 anos, aprendendo sozinho, com revistinha, material bem precário, digamos de passagem, em termos de música. Enfim, fui tocando a vida, E depois eu conheci o contrabaixo e fui participando de banda e tudo mais. E quando eu já tinha 21 anos, eu entrei para a faculdade, para o curso de Sociologia. Antes disso, eu tentei entrar para a escola de música, só que havia uma barreira, Havia a questão lá em Belém, onde eu fiz a minha formação. Para você entrar numa escola de música pública, você tem que fazer uma prova. Enfim, aí fiz, e não passei. Entrei para a universidade e comecei a descobrir um pouco esses mecanismos de estudar, Porque o conhecimento que eu tinha na música era um conhecimento de música popular, Não conhecia partitura, teoria e tudo mais. E aí comecei a estudar e fui fazer as provas já com conhecimento, E aí fui passando. Aí fiz a escola de música da UFPA, concomitantemente com a universidade, o curso de Sociologia, onde eu fiz o curso de violão clássico. Aí fiz o curso básico, o curso técnico. E aí quando eu terminei o curso técnico, eu fui fazer o bacharelado em violão na Fundação Carlos Gomes, Que é o nível superior, em violão, em performance. E aí, quando eu estava no 5º semestre do curso, surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui em Xinguara, por meio do concurso público. Passei e vim para cá, atuar na cidade. E aí, basicamente, aqui eu tento transmitir para os alunos esse conhecimento, que eu peguei na academia, de leitura de partitura, de teoria musical. E também é um pouco da música popular, que também é a minha fonte, É onde eu também mergulhei, Que é um pouco da cultura do arraial do pavulagem, questão da percussão, do carimbó, do lundum. Tem um professor também que é o Zé Maria Bezerra, que eu consumo muito os materiais dele e também venho fazendo um trabalho aqui com os alunos com esse material, Que é um material que aborda ritmos amazônicos. Você falou aí que fez uma formação também na área de Sociologia, no caso, licenciatura? Licenciatura e bacharelado. Certo, mas foi também na Universidade Federal do Pará? Foi na UFPA. E assim, você tem atuado mais na área da música ou também tem conciliado com essa questão da professor de Sociologia, A gente acaba que não consegue separar muito, Mas, atualmente, eu fico mais na questão de professor de música. Eu consigo puxar, um pouco da sardinha, para usar uma linguagem popular, para a sociologia, quando eu estou justamente trabalhando com esses ritmos amazônicos, com a cultura popular. Porque a gente tem um entendimento de o quanto isso é importante, para uma cidade como Xinguara, que é uma cidade que vem crescendo, que vem buscando a sua identidade, e o máximo que ela tiver, de contato com as culturas do estado, ou de fora, que aqui tem
uma forte presença de goianos, né? Cultura do Tocantins. Mas eu acredito que nessa minha aproximação com esses ritmos, com o carimbó, eu acabo trabalhando também um pouco de sociologia, né? Escrevi um projeto no semestre passado para trabalhar fora, né, o meu ambiente de trabalho, né? Apesar que eu construí aqui as oficinas, mas também nesse projeto também eu usei muito do conhecimento de sociologia para escrever, né, para colocar uma problemática. E eu acredito que, como eu atuo aqui na Casa da Cultura, né, de Xinguara, eu acredito que cada vez mais esses espaços eles vão poder, da música com a sociologia, estarem presentes no meu trabalho, né? E quais são os instrumentos que você ensina aqui no curso de música da Casa de Cultura? Aqui eu estou trabalhando com a flauta doce, soprano, né? E também o ukulele, que é um instrumento de corda. Aí com o ukulele também eu trabalho um pouco da questão do banjo, que é um instrumento tradicional do carimbó. E a gente tem uma unidade aqui, né, que é um instrumento meu. Também trabalho um pouco de percussão com o curimbó, que também é um instrumento que a gente trouxe para cá, o maracá. E trabalho também, tenho turmas de violão clássico, em que eu trabalho tanto a questão da performance individual quanto da prática coletiva, né, camerata. Peças para duo, trio e quartetos de violão. Você não trabalha com teclado? Não, teclado são os outros colegas aqui que trabalham, né? Temos 3 professores aqui na casa que trabalham com teclado. Como é a metodologia utilizada nas aulas, né? Porque, assim, eu devo confessar que eu já tentei aprender a tocar teclado, mas eu não sei se foi uma falta de dedicação minha, né? Porque, enfim, na época também tinha outras situações aí. Eu não consegui, né, avançar nessa questão do teclado, né? Não sei se hoje eu conseguiria, né? Mas qual é a metodologia que você utiliza para trabalhar essas aulas, né? Com esses instrumentos que você trabalha, né? E como é que você adapta o ensino de acordo com o perfil do aluno, né? Porque aí, no caso, citando um exemplo, né? Eu acredito que eu tinha um ritmo diferente dos outros. Que quando eu fiz lá uma oficina de teclado, né? Os outros já conseguiram avançar um pouquinho mais, eu já não, né? Já fiquei um pouco mais travado. Então, como é que você faz essa questão, né? Usa a metodologia, essa questão do perfil da aluno, porque eu não sei também se o violão ele tem alguma dificuldade assim muito grande para quem nunca teve contato, né? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, a metodologia que eu uso, primeiro, ela é diferenciada para os instrumentos, né? Eu começar com o violão clássico. O violão clássico eu utilizo a literatura, né? Os métodos. Aqui no Brasil a gente tem o Henrique Pinto, né? Que escreveu muita coisa para o violão e os livros dele são meio que clássicos aqui, né? Então eu utilizo. Começo com o livro Ciranda das 6 Cordas, que é um livro voltado para crianças, mas ele também consegue trabalhar com jovens, adultos, idosos. Então eu trabalho essa literatura, né? Aí o aluno vai avançando, vai aprendendo a ler, aí já começa a passar algumas peças avulsas, né? E peças com níveis, né, de interpretação mais altos. E também, ainda no violão, usa a metodologia de trabalhar a formação de câmera, né, com alguns materiais, que aí já tem um material muito legal do professor Adriano Assis, de Goiânia, que ele trabalha com formação de grupos, né, com vários entendimentos, desde o aluno que entra sem saber nada, está iniciando, com aquele que já toca bastante, né? E aí esse material ele consegue agregar esses alunos, né, que muitas vezes estão na mesma turma, né? A gente sabe que a gente não tem muitos alunos. Então, às vezes, a gente tem uma turma que acontece isso, né? Tem alunos iniciantes e alunos mais que sabem um pouco mais. A turma de flauta também utiliza métodos, né, literaturas, uso a metodologia Suzuki, um livro japonês, e alguns métodos também brasileiros. Principalmente o método do professor Zé Maria, que não é bem um método, é um caderno de repertório, mas só que também é acessível, né? Que justamente são os ritmos amazônicos. Aí eu fico trabalhando 2 literaturas, né? Uma mais clássica para flauta e uma mais regional, né? Em paralelo a isso também trabalho algumas músicas que são
de conhecimento, né, folclóricos, assim, as músicas iniciais, Parabéns pra Você, a Dona Aranha, enfim, tento mesclar tudo isso. Você citou assim no início e agora, né, trazendo essa questão da cultura amazônica, né, e você mesmo disse, né, que aqui na cidade nós temos algumas particularidades, porque apesar de da cidade de Xinguara estar dentro do estado do Pará, né, em questão cultural, outros ritmos são mais populares aqui, digamos assim, do que, por exemplo, um Belém, né? E como é que você lida trazendo esse repertório, né, para esse público aqui da cidade, né, que não tem muitas vezes contato com isso, né, ou não tem conhecimento, né? Como é que é a recepção deles em relação a esse conteúdo? É bem interessante essa sua pergunta, né? Porque é realmente um X da questão aqui, né? Eu acho que, antes de mais nada, é deixar bem claro, né, que a introdução desse ritmo não necessariamente quer dizer que ela não deva coexistir com os ritmos existentes na cidade, né? Que é o sertanejo, é o gospel, né? Que é muito forte aqui na cidade, né? Acho que a predominância das atividades culturais elas giram em torno dos movimentos gospels, né, da igreja. Então eu acredito que a inserção de mais um elemento cultural, né, que porventura é do estado do Pará, seja para somar, não para querer que isso daqui é cultura e discriminar determinada outro segmento, né? Então, primeiramente é nesse âmbito. E a aceitação dos alunos, por incrível que pareça, ela é muito boa, assim, sabe? Eles gostam, eles acham interessante e eu acho que é uma ótima maneira, né, de apresentar algo para crianças, porque os ritmos amazônicos, além deles trabalharem com as nossas origens musicais, né, com os instrumentos de percussão, com o banjo, que é um instrumento muito característico, né, feito por artesãos de madeira, de corda de pesca. Além de tudo isso, tem o texto, né, das músicas, que são textos muitas vezes que têm um cunho ambiental, né, que tem um cunho que reflete uma atividade econômica tradicional. E eu acredito que falam sobre a questão do boi, né, a importância do boi. Uma cidade como Xinguara, que tem muitos desses elementos também, como no carimbó, né, que às vezes tem uma letra que fala sobre o pescador, né, e descreve aquela relação. Aqui na cidade a gente tem uma questão de trabalho, de humildade também, muito parecido com o que a gente encontra na questão do pescador, do marajoara e tudo mais. Então acho que uma hora a gente vai conseguir arrumar um link e saber como a cidade também tem potencial para produzir outras culturas além das que já são produzidas aqui. Você percebe aí um crescente interesse pela música entre os jovens da cidade, considerando que você colocou que há um destaque em relação a, por exemplo, pessoas que gostam, que participam, né, de igrejas e na igreja tem ministério de louvor, né, toda essa questão, e aí acaba atraindo algumas pessoas para aprender a tocar, para poder participar desses ministérios, né? Então, você percebe esse crescimento muito relacionado a isso ou tem, vamos dizer assim, algo mais geral mesmo? Há uma crescente nesse interesse? Olha, realmente há uma crescente pelo segmento gospel, né? Eu acho que é mais expressivo do que colocar num geral. Mas existem umas outras situações. Mas a maioria dos alunos que eu tenho são desse segmento e eles vêm até a Casa da Cultura, né, se instrumentalizar, melhorarem o que eles já possuem para poder aplicar novamente, né, nos seus ministérios, nas suas igrejas e compartilhar esses conhecimentos. Também tem muitas igrejas que estão montando as suas orquestras, né, já tem. Então, como aqui, além de mim, tem alguns outros professores que também trabalham partitura, né, a leitura de partitura, eles querem se apropriar dessa ferramenta, né, para poderem praticar lá nas suas igrejas, né. Então, eu acredito que a cidade num todo, ela é uma cidade que busca o conhecimento, né, nas diversas áreas, né, na sua área, que o audiovisual é uma área que é um nível muito alto, né, existem excelentes trabalhos aqui. Isso. E na música também não é diferente, né?
temos excelentes profissionais aqui, né? Tanto na questão gospel quanto na questão popular, né? Cantores sertanejos. Então, eu acredito sim que as pessoas vêm buscar aqui para se fortalecer e acrescentar o seu conhecimento. E além da parte técnica, né? Como é que a música pode contribuir com o desenvolvimento pessoal dos alunos? Porque, assim, você aprende um instrumento, né? Aprende como tocar, mas aprende toda aquela questão, partitura, cifra, né? Toda essa parte mais teórica, né? Às vezes para algumas pessoas soa como um hobby, né? Outras querem se profissionalizar, né? Trabalhar com música mesmo de forma profissional. Mas tirando esse público, né? Uma pessoa comum que resolva aprender a tocar lá um violão, né? Ou outro instrumento, o que isso pode contribuir para a vida dela, né? No aspecto pessoal, esse aprendizado, né? Algo que ela vai usar para si muitas das vezes, né? A música ela é um campo muito vasto, né? A gente tem a questão hoje, inclusive, da musicoterapia, né? Que trabalha com crianças que precisam, né? desse auxílio, né? Adultos, jovens, enfim. Mas posso te falar um pouco do que ela refletiu na minha vida, né? Assim, quando eu comecei a estudar música, parece que foi um preenchimento a mais na minha vida, né? Uma dedicação e descobrir um universo que eu fui me encantando, né? Pelo repertório, pelo período da música, né? Pela questão histórica, né, da música. Isso me contagiou muito, né? Como professor, como pesquisador e como amante da música. Mas eu vejo assim que para as crianças num todo, assim, acrescenta muito, tanto na parte da concentração, né, quanto na parte de desenvolver uma atividade. Então, eu acho que esses são aspectos fundamentais, assim, que ela pode estar acrescentando na vida de uma pessoa, né. E quais são os principais eventos ou apresentações que os alunos participam ao longo do curso? Porque eu vejo aqui que a Casa de Cultura ela promove algumas programações externas, né, na praça, né, aqui mesmo próximo de onde ela fica localizada, que é próximo aqui, para quem não sabe, é próximo do terminal rodoviário aqui de Xinguara, né? Quais são os alunos que fazem aqui, né, os seus estudos, né? Eles têm alguma um evento assim de conclusão que eles mostrem isso para o público, né? O que eles aprenderam, né? Como é que funciona isso aqui? Bom, a gente ao fim do semestre, né? A gente tem uma certificação, né? O aluno, os cursos geralmente são 4 níveis e ao final do 4º nível ele recebe uma certificação, né? Assim como dos outros níveis, né? Mas mais para o 4º nível, assim, se torna aqui uma questão, né, de ritual dele fazer uma apresentação, né? A gente tem aqui umas entregas, né, de certificados e a gente faz uma cerimônia, convida o pessoal para vir aqui junto à praça, né, faz um evento aberto e tudo mais. Então, esse é algo que está praticamente fixo no calendário. Fora isso, a gente tem alguns outros eventos, né? Recentemente, teve um evento do Dia das Mulheres, onde a gente pôde também estar levando a Casa da Cultura, né? Vez ou outra surge um evento, assim, não tem um calendário muito fixo, né? Agora a gente recebeu um convite para ir lá na Unifest para fazer um sarau e a gente vai tentar organizar alguns alunos para levar lá, inclusive com os professores também, né, fazendo alguma participação, alguma música. E fora isso também a gente sempre está produzindo o conteúdo virtual, né? Os alunos estão gravando um vídeo, inclusive gostaria de estar divulgando o Instagram da Casa da Cultura, né? Casa da Cultura de Xinguara, o meu Instagram também, Renan Rosalino. E a gente também tem essa participação virtual, né, dos alunos estarem demonstrando o seu conteúdo, né, de aprendizado na sala de forma de vídeo, né, também. No caso, você citou seu Instagram, né? Eu acompanho o Instagram do Renan, né? E lá, além de algumas postagens que você mostra os alunos tocando, você também grava algumas coisas você tocando, né? Isso. Por que você faz isso? Porque no caso dos alunos, a gente entende que seria meio que uma divulgação do seu trabalho, né? Mas e você tocando, né? Por que você tem essa coisa de gravar um vídeo? Ali, isso, né? Tocando violão, a flauta. Qual é o seu objetivo com isso? Bom, o meu objetivo
ele é, de certa maneira, ir criando um público, né? Para que eu também possa desenvolver meu trabalho na internet, né? Principalmente no YouTube. Então, o meu intuito é que eu consiga ir desenvolvendo, né? Mais a linguagem, aprimorando e também desenvolver essa questão, né? Da captação de áudio, da edição de vídeo e tornar também ali o meu YouTube, né, para além da sala de aula, também um espaço de ensino, e um espaço de ensino que eu acho muito interessante porque ele quebra a cronologia, né, do tempo e do espaço, né, tipo, qualquer um que vá querer buscar aquela informação, aquele conhecimento, ele pode, em determinado, onde ele esteja uma conexão com a internet, né, independente do lugar e independentemente da hora, né? Então é meio que uma questão assim de colocar um pouco do meu trabalho ali na internet. E por isso que eu performo também. E para encerrar aqui a nossa conversa, que conselho que você daria para alguém que pretende, né? Que pretende ou que tem o desejo de aprender um instrumento musical? Isso eu falo no geral, né? O que você dá de conselho para essa pessoa? Bom, abraçar, né? Que isso vai surgir como uma vontade, né? Como um insight em você. Todos nós, né? Com certeza você também já teve várias vontades, assim, que você, de repente, iniciou e pode ser que você não desenvolveu, não foi pra frente, mas você experimentou, né? Então, abrace essa vontade. Se você, de repente, sentiu, né, um estímulo, eu quero tocar bateria, eu quero tocar violino, primeiro acolha essa vontade dentro de você e depois busque, né? Seja numa escola, seja na internet, seja com amigos. Busque as informações do que você precisa para poder conseguir desenvolver essa vontade, né? E aí, a partir disso, você vai começar a experimentar e quem sabe você caminha na música, né? Tá certo. Eu agradeço, Renan, aí, mais uma vez pela participação, né, ao contar aqui um pouco da sua história, do seu trabalho aqui na Casa de Cultura, né? O Renan que aqui, a gente trazendo aqui uma pessoa, né? Nós estamos falando nesse caso aqui de um empreendedor que, né, está apresentando o trabalho no seu comércio, mas ele está apresentando a sua trajetória aqui enquanto profissional, no caso como professor de música, né? Servidor, né, também, público municipal. Que atua aqui num espaço que muitos às vezes não conhecem, né? Porque principalmente não está numa área tão central, né? Mas que desenvolve projetos muito interessantes, né? E que também faz esse resgate dessa cultura, né? Dessa cultura amazônica, né? E a sua formação em sociologia, né? Também acaba agregando um pouco nesse conhecimento aqui na área da música. E aí eu queria pedir para você aí reforçar, né, para quem quiser conhecer mais, né, o Instagram, né? Instagram, o seu. Você disse que tem um canal no YouTube, né? Como as pessoas te encontram? Colocando Renan Rosalino, né, que é o meu nome e sobrenome lá no YouTube, você vai encontrar o meu canal e se você puder me ajudar nessa crescente aí, já ficar muito agradecido. Muito legal. Então é isso, né? Obrigado pela participação. E se você quiser conhecer essa e outras histórias de pessoas que contribuem com a cidade, né, por meio do seu trabalho profissional, sua empresa, seu serviço, continue nos acompanhando, tá? Se você está nos ouvindo pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo para que ajude a espalhar essa mensagem, né? Ative o sininho de notificação e conto com vocês para estarem acompanhando aí o próximo episódio do Radar Xinguara. Até breve. Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara.